Quer comer? Então vá trabalhar. Pare de incomodar quem realmente se esforça na vida. As palavras geladas de Larissa ecoaram na calçada do restaurante mais chique da cidade. Paulo, disfarçado de morador de rua com roupas gastas e barba por fazer, havia acabado de pedir uma moeda para comer. A mulher que ele amava há 3 anos, com quem planejava se casar, acabara de humilhá-lo publicamente sem nem imaginar quem ele realmente era. Naquele momento, o fazendeiro milionário descobriu uma verdade devastadora sobre o coração da sua noiva. E o que aconteceu a seguir chocaria não apenas a ele, mas a todos que testemunharam aquela cena. 2 semanas antes daquele dia decisivo, Paulo Mendes havia tomado a decisão mais difícil de sua vida. Aos 38 anos, Paulo acorda às 5h, confere as colheitadeiras no pátio, fala pelo rádio com os capatazes e conhece cada trabalhador pelo nome. Dono da maior fazenda da região, ele suspeitava que sua noiva de 3 anos não o amava de verdade. Os sinais haviam se acumulado como nuvens de tempestade. Pequenos detalhes que sozinhos não significavam nada, mas juntos formavam um padrão perturbador. Durante um jantar romântico, Larissa foi indelicada com o garçom que derrubou água na mesa. Que incompetente, murmurou com desprezo, como se o rapaz fosse invisível. Paulo tentou ignorar. Todos têm dias ruins, pensou, mas os episódios se multiplicaram. No shopping, ela reclamou alto da lentidão de um porteiro idoso. Esse velho deveria se aposentar, comentou sem nem baixar a voz. Quando uma vendedora se enganou no troco, Larissa foi ainda mais cruel. Você não sabe nem contar dinheiro direito. Como conseguiu esse emprego? O que mais perturbava Paulo era a transformação instantânea. Na presença dele, Larissa era doce, carinhosa, perfeita. Mas bastava ele se afastar para que ela se tornasse outra pessoa, fria, arrogante, desprezível com quem considerava inferior. A gota d'água foi no banheiro do shopping. Paulo viu Larissa humilhar uma senhora negra que limpava o chão simplesmente porque teve que desviar de uma pequena poça. Você não vê que está atrapalhando? Que falta de educação, disse em tom áspero. Deveria ter terminado antes. Naquela noite, Paulo não conseguiu dormir. As dúvidas que vinham crescendo ganharam força. Larissa o amava verdadeiramente ou estava interessada em sua fortuna? Como ela reagiria se o encontrasse em situação de vulnerabilidade? Foi então que a ideia surgiu. Paulo conhecia o padrão dela. Toda quinta-feira, almoço no Vila Toscana com as amigas ricas, sempre a mesma mesa, sempre pedindo a mesma salada, sempre tratando funcionários como mobília. Se ia testar o caráter de Larissa, faria direito. Paulo planejou cada detalhe. Roupas gastas, compradas num brechó em outra cidade, barba por fazer, terra borrifada no tecido. Mais importante que a aparência física era o teste psicológico. Ele precisaria se colocar na posição de vulnerabilidade que tantos brasileiros enfrentam diariamente. Paulo se lembrou da infância, quando acompanhou o pai a uma loja de material de construção. Eram pobres, as roupas simples, e o vendedor os tratou com desprezo visível. "Vocês têm dinheiro para pagar?" Foi a primeira pergunta, acompanhada de um olhar de cima a baixo. Seu pai mostrou dignamente o dinheiro contado para comprar cimento. Mas Paulo nunca esqueceu a humilhação nos olhos paternos. Agora, aos 38 anos, Paulo escolhia se colocar na mesma posição. A diferença era que quem o testaria seria a mulher que alegava amá-lo. Na quarta-feira, fez um teste do disfarce caminhando pelas ruas. O resultado foi assustador. Pessoas que o cumprimentavam diariamente passaram por ele sem reconhecê-lo. Mas foi mais que isso. Experimentou na pele como a sociedade trata os invisíveis. Seguranças desconfiados, olhares de nojo, desvios de caminho. Na quinta-feira, às 11h45, Paulo estava posicionado estrategicamente próximo à entrada do Vila Toscana. O coração disparado,
mãos trêmulas segurando um copo plástico sujo. Às 11h58, o Audi branco de Larissa parou em frente ao restaurante. Ela saiu impecável, como sempre. Vestido elegante, salto alto, bolsa de marca. Representava tudo que a sociedade considerava bem-sucedido. Cumprimentou o manobrista com aceno displicente e caminhou em direção à entrada. Era agora ou nunca. Paulo respirou fundo, abaixou a cabeça humildemente e se aproximou dela. Em poucos segundos, descobriria quem realmente era a mulher que amava. "Com licença, senhora", disse com voz rouca. "A senhora poderia me ajudar com uma moedinha? Faz 2 dias que não como nada quente." O destino de ambos estava sendo selado naquele momento. Nos dias seguintes, Paulo se tornou um observador silencioso da mulher com quem planejava se casar. Era como se tivesse removido uma venda dos olhos e finalmente enxergasse com clareza. Cada interação de Larissa com pessoas que ela julgava inferiores revelava mais sobre seu verdadeiro caráter. Durante um jantar no restaurante mais sofisticado da cidade, Paulo fingiu ir ao banheiro, mas ficou observando de longe. Um jovem garçom, visivelmente nervoso no seu primeiro dia de trabalho, derrubou algumas migalhas na mesa ao servir o pão. A reação de Larissa foi imediata e gelada. "Que amador", disse ela alto o suficiente para que outras mesas ouvissem. "Em um lugar desses, esperamos profissionais, não estagiários desajeitados." O rapaz ficou vermelho de constrangimento e se apressou em limpar tudo, pedindo desculpas repetidamente. Larissa nem sequer o olhou nos olhos, como se ele fosse invisível. Quando Paulo retornou à mesa, ela estava toda sorrisos novamente. "Amor, esse lugar é maravilhoso, não é? Adoro quando nos tratam bem", disse ela, acariciando a mão dele carinhosamente. A transformação era assustadora. Era como se ela tivesse um interruptor interno que acionava 2 personalidades completamente diferentes. No dia seguinte, foram ao salão de beleza onde Larissa fazia as unhas toda semana. Paulo aproveitou para observar como ela interagia com as funcionárias. A manicure, uma mulher simples de meia-idade, estava concentrada em seu trabalho quando Larissa começou a reclamar. "Está muito devagar hoje, dona Conceição. Tenho hora marcada em outro lugar", disse ela, mexendo no celular sem nem olhar para a mulher. "E essa cor está ficando desigual. Você não consegue fazer direito?" Dona Conceição, com a paciência de quem já lidou com muitas Larissas na vida, apenas sorriu e pediu desculpas. "Vou refazer, sim, senhora. Desculpe a demora." Paulo notou como a mulher mantinha a dignidade, mesmo sendo tratada com descaso. Aquilo o tocou profundamente. Mais tarde, no estacionamento, Larissa reclamou. "Não sei por que ainda vou nesse lugar. O nível está caindo muito. Essas pessoas não têm educação para lidar com clientes refinados como nós." "Nós?" Paulo a olhou surpreso com o comentário. "Larissa, a dona Conceição é uma ótima profissional e me trata bem toda vez que vou com você." "Ah, Paulo, você é muito bonzinho." Ela riu, dando um beijinho no rosto dele. "É por isso que te amo. Mas você precisa aprender a se impor mais. Quando você tem poder, as pessoas respeitam mais." Poder. A palavra ecoou na mente de Paulo. Larissa via o relacionamento como uma questão de poder e status. Ela se sentia superior por estar com ele e usava essa suposta superioridade para menosprezar outros. Na semana seguinte, durante uma ida ao supermercado, Paulo presenciou outra situação reveladora. Estavam na fila do caixa quando a operadora, uma jovem grávida, precisou chamar o supervisor para resolver um problema no sistema. A demora foi de apenas 3 minutos, mas Larissa ficou visivelmente irritada. "Isso é um absurdo", ela murmurou alto o suficiente para que a funcionária ouvisse. "Pagamos caro para fazer compras aqui e temos que aturar essa incompetência." A jovem grávida baixou os olhos, claramente constrangida. Paulo sentiu uma pontada no coração. Lembrou-se de quando sua própria mãe trabalhava como operadora de caixa para sustentar a família.
Quantas vezes ela havia chegado em casa chorando por causa de clientes grosseiros? Quantas humilhações havia engolido em silêncio para colocar comida na mesa? Larissa, ela está grávida e fazendo o possível, disse Paulo suavemente. Então não deveria estar trabalhando se não consegue fazer direito, retrucou ela sem nem baixar a voz. Aquela noite, Paulo mal conseguiu jantar. Sentou-se na varanda de sua casa, olhando para as plantações que se estendiam até onde a vista alcançava. Cada pé de milho, cada fileira de soja representava anos de trabalho honesto, de suor derramado sob o sol, de respeito pelos que o ajudaram a construir tudo aquilo. Seus funcionários o respeitavam não por medo, mas por admiração. Paulo conhecia a história de cada um, ajudava em momentos difíceis, comemorava as conquistas junto com eles. Sua fortuna não o havia tornado arrogante ou cruel. Então por que Larissa achava que ter dinheiro dava o direito de humilhar outros? A resposta veio como um soco no estômago. Larissa não o amava. Ela amava o que ele representava: status, segurança financeira, posição social. Para ela, Paulo era um ticket para uma vida de luxo e superioridade sobre outros. E o pior, ela provavelmente nem se dava conta de como era cruel. Para ela, aquilo era normal. Paulo começou a relembrar os 3 anos de relacionamento com outros olhos. Como Larissa havia reagido quando soube da extensão de sua fortuna. Como tinha mudado o comportamento depois que visitou a fazenda pela primeira vez. Como havia se interessado repentinamente por casamento logo após descobrir seus investimentos. Os sinais sempre estiveram lá. A forma como ela falava sobre nosso futuro sempre envolvia planos caros. Lua de mel na Europa, casa na praia, carros importados. Nunca falava sobre construir uma família, sobre valores, sobre o que realmente importava na vida. Paulo se lembrou de uma conversa que tiveram no início do relacionamento. Ele havia contado sobre sua infância humilde, sobre como a família passou dificuldades antes da fazenda prosperar. Larissa havia escutado com um sorriso, mas depois comentou: "Que bom que isso ficou no passado, né? Agora você pode esquecer tudo isso." Esquecer? Como poderia esquecer suas raízes? Como poderia esquecer que um dia também havia sido julgado por sua aparência simples, por suas roupas baratas, por sua origem humilde? Naquela noite, uma ideia perturbadora começou a se formar na mente de Paulo. E se ele testasse Larissa de verdade, e se aparecesse diante dela como uma pessoa necessitada, vulnerável, sem o escudo de sua fortuna? Como ela reagiria se não o reconhecesse? A ideia era ao mesmo tempo tentadora e aterrorizante. Paulo sabia que a resposta poderia destruir tudo que construíram juntos, mas também sabia que não poderia se casar com uma mulher que desprezava metade da humanidade. Ele precisava da verdade e estava disposto a pagar o preço por ela, mesmo que esse preço fosse o fim de tudo. Paulo passou 3 noites em claro depois que a ideia do teste tomou forma em sua mente. Caminhava pela casa, tentando se convencer de que estava sendo paranoico, que talvez estivesse exagerando. Mas toda vez que fechava os olhos, via o rosto da Dona Conceição se desculpando humildemente, via a jovem grávida baixando a cabeça constrangida, via a senhora da limpeza sendo tratada como um estorvo. Na 4ª manhã, Paulo tomou uma decisão que mudaria tudo. Sentou-se na mesa da cozinha com uma xícara de café e um bloco de papel. Se ia fazer aquilo, precisava planejar cada detalhe. Não era apenas um teste de caráter, era a busca pela verdade sobre a mulher com quem planejava passar o resto da vida. O primeiro passo foi escolher o local. Precisava ser um lugar público, onde Larissa se sentisse confortável e segura para mostrar sua verdadeira personalidade. Depois de muito pensar, Paulo decidiu pelo restaurante Vila Toscana, o estabelecimento mais sofisticado da cidade. Larissa almoçava lá toda quinta-feira com as amigas do clube, sempre à mesma mesa, sempre pedindo a mesma salada.
O restaurante era perfeito por várias razões. Primeiro, Larissa se sentiria em seu território, entre pessoas de seu círculo social. Segundo, haveria testemunhas suficientes para que ela não pudesse negar ou distorcer o que acontecesse. E terceiro, a entrada principal tinha um movimento constante de pedestres, o lugar ideal para um suposto morador de rua pedir ajuda. Paulo conhecia bem o estabelecimento. Havia levado Larissa lá diversas vezes e sempre notado como ela tratava os funcionários com uma frieza educada, como se fossem peças de decoração. O maitre, Sr. Alberto, sempre a recebia com a cortesia profissional de quem sabia o valor de uma boa gorjeta, mas Paulo via nos olhos do homem uma centelha de desagrado. O segundo passo era o disfarce. Paulo sabia que não seria fácil. Larissa o conhecia intimamente. Cada detalhe do seu rosto, cada gesto, cada maneirismo. Precisaria de mais do que roupas velhas para se tornar irreconhecível. Dirigiu até uma cidade vizinha, onde ninguém o conhecia, e comprou roupas em um brechó. Calça jeans desgastada, camisa surrada, tênis furados, um boné velho e óculos escuros baratos. Em casa, deixou a barba crescer por alguns dias e borrifou as roupas com terra para dar aparência de quem vivia na rua. Mas o mais difícil não era a transformação física, era se preparar psicologicamente para o que poderia descobrir. Paulo se lembrou de um episódio da infância que havia marcado sua vida. Cresceu na roça, filho de agricultor simples, e aos 8 anos acompanhou o pai a uma loja de material de construção na cidade. Eram pobres, as roupas eram simples, e o vendedor os tratou com desprezo visível. "Vocês têm dinheiro para pagar?" Foi a primeira coisa que o homem perguntou, olhando-os de cima a baixo. Seu pai, com dignidade inabalável, mostrou o dinheiro contado centavo por centavo para comprar o cimento que usaria na reforma da casa. Paulo nunca esqueceu a humilhação nos olhos do pai, nem a lição que aprendeu naquele dia. O valor de uma pessoa não se mede pela roupa que veste ou pelo dinheiro que tem no bolso. Agora, aos 38 anos, Paulo estava prestes a se colocar na mesma posição vulnerável. A diferença era que ele escolhia fazer isso. E a pessoa que o testaria era a mulher que alegava amá-lo. Na terça-feira, Paulo ligou para Larissa com uma desculpa elaborada. Disse que precisaria viajar para uma fazenda em outro estado, uma emergência relacionada a uma negociação importante. Estaria fora por alguns dias e não poderia acompanhá-la no almoço de quinta-feira com as amigas. "Que pena, amor", disse Larissa. Mas Paulo detectou um tom de alívio na voz dela. "Vou sentir sua falta, mas você precisa cuidar dos negócios. Esse é o homem determinado que eu amo. Negócios, determinação." Novamente palavras que remetiam ao sucesso financeiro. Paulo desligou o telefone com o coração pesado. Na quarta-feira, fez um teste do disfarce. Saiu de casa pela manhã, vestido como morador de rua, e caminhou pelas ruas da cidade. O resultado foi assustador. Pessoas que o cumprimentavam diariamente passaram por ele sem nem perceber sua presença. A transformação havia funcionado perfeitamente. Mas foi mais do que isso. Paulo experienciou na pele como a sociedade trata os invisíveis. Vendedores de loja o acompanharam com o olhar desconfiado. Seguranças se aproximaram quando ele parou para descansar em alguns estabelecimentos. Pessoas desviavam o caminho para não passar perto dele. Em poucas horas, Paulo compreendeu uma realidade cruel que conhecia apenas teoricamente. Para muitas pessoas, os pobres não são seres humanos dignos de respeito. São problemas a serem evitados, incômodos a serem removidos. Aquela noite, Paulo quase desistiu do plano. A experiência havia sido mais dolorosa do que imaginava, mas então se lembrou da dona Conceição, da jovem grávida, da senhora da limpeza. Se ele desistisse agora, estaria sendo covarde. E se Larissa fosse realmente cruel com os vulneráveis, ele precisaria saber antes de se casar com ela.
Na quinta-feira, Paulo acordou com o estômago embrulhado. Era o dia do teste definitivo. Vestiu o disfarce cuidadosamente, verificou cada detalhe no espelho e saiu de casa às 11 da manhã. O almoço de Larissa estava marcado para meio-dia. Chegou ao Vila Toscana às 11h45 e se posicionou estrategicamente na calçada, próximo à entrada principal. Tinha uma visão perfeita da mesa que Larissa costumava ocupar, mas estava longe o suficiente para que ela não o reconhecesse imediatamente. Às 11h58, um Audi branco parou em frente ao restaurante. Paulo reconheceu o carro imediatamente. Era o de Larissa. O coração dele disparou. Não havia mais volta. Larissa saiu do carro impecável, como sempre. Vestido elegante, salto alto, bolsa de marca, cabelo perfeitamente arrumado. Ela representava tudo que a sociedade considerava bem-sucedido e desejável. Cumprimentou o manobrista com um aceno displicente e caminhou em direção à entrada do restaurante. Era agora ou nunca. Paulo respirou fundo, abaixou a cabeça em um gesto humilde e caminhou lentamente na direção dela. Cada passo parecia uma eternidade. Em poucos segundos, descobriria quem realmente era a mulher que amava. O destino de ambos estava prestes a ser selado. Paulo se aproximou de Larissa, mantendo a postura curvada e humilde. O coração batia tão forte que ele tinha certeza de que ela o ouviria. Nas mãos trêmulas, segurava o copo plástico sujo que encontrara na rua. "Com licença, senhora", disse com voz rouca. "A senhora poderia me ajudar com uma moedinha para um café? Faz 2 dias que não como nada quente." Larissa parou e o olhou. Por um instante, Paulo teve certeza de que havia sido descoberto. Mas não havia reconhecimento nos olhos dela, apenas desprezo, o mesmo que ela reservava para todos que considerava inferiores. "Sério? Logo aqui na frente desse restaurante?" disse ela, olhando ao redor. "Você não tem vergonha de incomodar pessoas trabalhadoras?" Nesse momento, uma mulher elegante de meia idade se aproximou. Era Verônica, esposa de um político local. Instantaneamente, Larissa mudou de postura. "Verônica, querida, como vai? Que bom te ver", disse com um sorriso mais doce, como se Paulo tivesse se tornado invisível. "Oi, Larissa. Você está linda hoje", respondeu Verônica. "Animada para o casamento?" "Muito. Paulo é um homem maravilhoso. Temos tanta sorte quando encontramos alguém especial, não é?" Paulo observou fascinado a transformação. Em segundos, Larissa havia passado de cruel para encantadora, dependendo apenas de com quem falava. Era como ter 2 pessoas diferentes no mesmo corpo. "Senhora", tentou Paulo novamente, aproveitando que Verônica havia se afastado. "Se a senhora pudesse... ainda aqui?" cortou Larissa irritada. "Olha, se você realmente precisasse de ajuda, estaria trabalhando, não pedindo esmola. Se não tem condições, seja responsável." As palavras atingiram Paulo como socos. Ela havia usado a palavra responsável como uma arma, como se a pobreza fosse sempre uma escolha pessoal. "Senhora, eu trabalho quando consigo", disse Paulo humildemente. "Hoje não apareceu nada e..." "Trabalha onde? Fazendo o quê?" Ela riu sarcasticamente. Algumas pessoas começaram a observar a cena. "Gente como você sempre tem uma desculpa. Prefere ficar aqui incomodando ao invés de procurar algo decente para fazer." Paulo respirou fundo. Havia uma última tentativa, um teste final para ver se restava alguma humanidade nela. "Eu sei que pareço suspeito, senhora, mas é só para comer alguma coisa. Tenho uma filha pequena em casa que também está com fome." O rosto de Larissa endureceu completamente. "Uma criança?" Ela elevou a voz. "Você devia pensar melhor nas suas escolhas." As palavras eram como punhais envenenados. Paulo nunca tivera filhos, mas conhecia dezenas de trabalhadores honestos que, por circunstâncias da vida, às vezes precisavam de ajuda para sustentar as famílias. "Por favor, se afaste",
disse Larissa com nojo visível. Você está constrangendo os clientes. Se não sair, vou chamar a segurança. Mas, senhora... Nada de mas, senhora. Eu conheço esse truque de inventar história de criança para conseguir dinheiro. Um casal de idosos passou e observou a discussão. A senhora balançou a cabeça com desaprovação, claramente direcionada a Larissa, não a Paulo. Outros transeuntes olhavam constrangidos com a dureza dela. Agora me dá licença, disse Larissa, caminhando em direção à entrada. Tenho compromissos importantes com pessoas decentes. Paulo ficou ali, devastado pela crueldade da mulher que amava. Cada palavra havia sido calculada para ferir, para humilhar, para desumanizar. Não era ignorância, era maldade consciente. Mas então algo inesperado aconteceu. Uma jovem garçonete que organizava as mesas externas do restaurante havia presenciado toda a cena. Ela se aproximou discretamente. Ei, disse suavemente, você está bem? Paulo levantou os olhos e viu uma moça de uniforme modesto, não mais que 25 anos, mas com um sorriso genuíno que contrastava brutalmente com a frieza de Larissa. Estou sim, obrigado, murmurou Paulo. Olha, eu não posso dar dinheiro porque também não tenho muito, disse ela, olhando nervosamente para a entrada. Mas se quiser, posso pedir na cozinha um prato de comida. O chefe é gente boa e sempre sobra algo. Paulo sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Depois de toda a humilhação, alguém oferecia exatamente o que ele havia pedido. Ajuda simples e humana. Uma garçonete com salário mínimo demonstrava mais compaixão que uma mulher rica e educada. Muito obrigado, moça. Deus te abençoe. Espera aqui. Meu nome é Ana. Volto já. Paulo observou Ana entrar no restaurante passando pela mesa onde Larissa já estava com as amigas, provavelmente contando sobre o inconveniente da entrada. Naquele momento, o contraste ficou cristalino. Uma mulher com todas as oportunidades escolhera ser cruel. Uma jovem com poucos recursos escolhera ser bondosa. Paulo tinha sua resposta, e ela era mais dolorosa que qualquer coisa que pudesse imaginar. Ana voltou em menos de 10 minutos carregando um prato coberto com um guardanapo e uma garrafa de água. Olhou discretamente ao redor antes de se aproximar de Paulo, que ainda estava processando emocionalmente o que havia acabado de vivenciar. Consegui com o chefe, disse ela baixinho, entregando o prato com cuidado. É um escondidinho de carne com batata. Estava sobrando do almoço de ontem, mas está fresquinho. E a água está geladinha. Paulo pegou o prato com as mãos trêmulas. Não era fome física que sentia. Era uma fome emocional, uma necessidade desesperada de humanidade depois da crueldade que havia sofrido. O gesto simples de Ana era como um bálsamo para sua alma ferida. Moça, eu não sei como agradecer, disse ele, com lágrimas nos olhos que não eram mais apenas representação. A senhora tem um coração de ouro. Imagina, Ana sorriu timidamente. Minha mãe sempre dizia que a gente nunca sabe quando pode precisar de ajuda. Hoje é você. Amanhã posso ser eu. Ela olhou na direção do restaurante, onde Larissa ria alto com as amigas. Tem gente que esquece que todos somos iguais por dentro. Paulo seguiu o olhar de Ana e viu Larissa gesticulando animadamente, provavelmente relatando o incômodo que havia encontrado na entrada. As amigas riam e balançavam a cabeça como se ela tivesse feito algum favor à humanidade ao humilhar um necessitado. Você viu o que aconteceu? Perguntou Paulo, tentando manter o disfarce, mas sentindo necessidade de falar sobre o que havia vivido. Ana suspirou e baixou a voz. Vi sim. E não foi a primeira vez que presencio uma cena dessas. Aquela senhora vem aqui toda semana e sempre trata todo mundo como se fosse lixo. Garçons, entregadores, faxineiras. Para ela, só existe uma classe de pessoa, a dela. Você a conhece? Paulo perguntou, fingindo curiosidade casual. Conheço de vista. É noiva de um fazendeiro milionário daqui da região.
Sempre vem aqui se exibir com as amigas, pedindo os pratos mais caros e reclamando de tudo. Ana fez uma pausa, olhando Paulo com compaixão. Semana passada, ela fez uma faxineira chorar porque o banheiro não estava limpo o suficiente. A coitada tem 3 filhos para criar sozinha e quase perdeu o emprego por causa dela. Paulo sentiu o estômago revirar. Não era apenas com ele que Larissa era cruel. Era um padrão, uma forma de ver o mundo. Para ela, pessoas como Ana, como a faxineira, como ele mesmo naquele momento, eram inferiores por natureza. Deve ser difícil trabalhar num lugar onde você é tratada assim, disse Paulo. É, Ana concordou. Mas eu preciso do emprego. Estou pagando faculdade de enfermagem à noite. Meu sonho é ajudar pessoas, sabe? Trabalhar num hospital, cuidar de quem mais precisa. Seus olhos brilharam com determinação. Por isso eu sempre ajudo quando posso. Um dia quero ser alguém que faz diferença na vida dos outros. A diferença entre Ana e Larissa era gritante. Uma sonhava em ajudar pessoas, a outra se divertia humilhando-as. Uma lutava para estudar e crescer, a outra usava o dinheiro do noivo para se sentir superior. Uma via dignidade em cada ser humano, a outra só enxergava classes sociais. Paulo começou a comer o escondidinho. E o sabor caseiro o tocou profundamente. Não era apenas comida, era cuidado, era amor transformado em ação. Ana havia arriscado o próprio emprego para alimentar um desconhecido. Ana, disse Paulo, engolindo a emoção, você é uma pessoa especial. Não deixe ninguém te convencer do contrário. Obrigada, ela sorriu. E você também não desista, tá? Sei que está difícil, mas as coisas podem melhorar. Minha avó sempre dizia que Deus conhece o coração de cada pessoa e que a bondade sempre é recompensada no final. Naquele momento, Paulo observou Larissa mais uma vez. Ela estava mostrando fotos no celular para as amigas, provavelmente da lua de mel que planejavam fazer na Europa. Tudo pago com o dinheiro dele, é claro. O anel de noivado no dedo dela brilhava sob a luz, um símbolo do compromisso que ela havia feito com um homem que não amava de verdade. Posso te perguntar uma coisa? Disse Paulo para Ana. Claro. Você acha que pessoas assim podem mudar? Que alguém que trata os outros mal pode aprender a ser diferente? Ana pensou por um momento, limpando as mãos no avental. Olha, eu acredito que todo mundo pode mudar se realmente quiser. Mas tem gente que não quer, sabe? Tem gente que gosta de se sentir superior aos outros. Para essas pessoas, ser cruel não é um defeito. É uma escolha. Uma escolha. A palavra ecoou na mente de Paulo. Larissa escolhia ser cruel. Escolhia humilhar. Escolhia desumanizar outros seres humanos. Não era ignorância ou falta de educação. Era maldade consciente. Ana, você precisa voltar para o trabalho? Perguntou Paulo, notando que alguns clientes estavam olhando na direção deles. Preciso sim, mas se você precisar de mais alguma coisa, só chamar. Meu turno vai até às 6 da tarde. Ela sorriu mais uma vez. E não se preocupe com aquela mulher, tá? Gente assim sempre encontra o que merece no final. Ana se afastou discretamente, voltando para suas tarefas no restaurante. Paulo ficou sozinho com seus pensamentos, observando as duas mulheres que agora representavam escolhas completamente opostas em sua vida. De um lado, Larissa, bela, elegante, educada formalmente, mas podre por dentro. Uma pessoa que usava sua posição social para machucar outros, que via o casamento como uma transação comercial, que tratava seres humanos como objetos descartáveis. Do outro lado, Ana. Simples, trabalhadora, sonhadora, mas com um coração de ouro. Alguém que arriscava o próprio emprego para ajudar um desconhecido, que tinha objetivos nobres na vida, que tratava todos com dignidade, independentemente de sua posição social. Paulo terminou de comer em silêncio, saboreando não apenas a comida, mas a gentileza com que havia sido tratado. Depois de toda a humilhação que sofreu, o gesto de Ana havia restaurado sua fé na humanidade.
Às 2 da tarde, Larissa e as amigas terminaram o almoço e se dirigiram à saída. Paulo se posicionou estrategicamente para observar se ela o notaria novamente. Quando Larissa passou por ele, olhou na direção oposta, como se ele fosse invisível. Nem sequer se lembrava do morador de rua inconveniente que havia humilhado 2 horas antes. Paulo ficou observando o Audi branco se afastar, carregando consigo a mulher que ele pensava conhecer, mas que na verdade era uma completa estranha. Uma estranha cruel, vazia e calculista. Naquela tarde, Paulo havia descoberto 2 verdades fundamentais: que estava noivo da pessoa errada e que ainda existiam pessoas como Ana no mundo, pessoas que faziam valer a pena acreditar no bem. Agora ele precisava decidir o que fazer com essas descobertas e sabia exatamente por onde começar. 3 semanas se passaram desde o teste no restaurante. 3 semanas durante as quais Paulo teve que fingir normalidade, sorrir para Larissa, discutir detalhes do casamento e agir como se nada tivesse mudado. Mas por dentro, ele estava se preparando para o momento mais difícil de sua vida. O casamento havia sido marcado para uma sábado de outubro na Igreja do Rosário, a mais tradicional da cidade. 200 convidados, festa no clube, lua de mel na Itália. Tudo exatamente como Larissa havia sonhado. Ou melhor, como havia calculado. Durante essas 3 semanas, Paulo observou Larissa com olhos completamente diferentes. Cada gesto de carinho dela parecia falso. Cada "eu te amo" soava como mentira. Cada plano que faziam juntos para o futuro tinha sempre o mesmo denominador comum: como gastar o dinheiro dele. "Paulo, você está meio estranho ultimamente", disse Larissa numa terça-feira, durante um jantar em casa. "Está preocupado com alguma coisa dos negócios?" "Não, amor. Só um pouco nervoso com o casamento", mentiu Paulo, mexendo na comida sem apetite. "Nervoso?" Ela riu, beijando-o no rosto. "Depois de 3 anos juntos? Relaxa, vai ser o dia mais perfeito das nossas vidas. Eu já posso me imaginar entrando naquela igreja, com todo mundo nos olhando, sabendo que conseguiu o melhor partido da região." Conseguiu. A palavra ecoou na cabeça de Paulo. Larissa falava do casamento como se fosse uma conquista, um troféu a ser exibido. Não era amor. Era vitória. Paulo havia tomado uma decisão dolorosa, mas necessária. Não cancelaria o casamento antes da cerimônia. Larissa merecia saber que ele havia descoberto quem ela realmente era, mas também merecia que isso acontecesse da mesma forma pública que ela havia escolhido para humilhá-lo, na frente de testemunhas, na frente de pessoas que importavam para ela. Na quinta-feira antes do casamento, Paulo passou no Vila Toscana. Não estava disfarçado dessa vez. Estava elegante, com terno social, dirigindo sua caminhonete. Queria falar com Ana. Encontrou-a organizando as mesas na área externa, concentrada no trabalho. Quando o viu, ela sorriu educadamente, sem reconhecê-lo. "Boa tarde, mesa para quantas pessoas?" perguntou ela. "Na verdade, eu queria falar com você", disse Paulo. "Você se lembra de um homem que estava pedindo ajuda aqui na entrada há algumas semanas? Você deu comida para ele." Ana pensou por um momento, depois seu rosto se iluminou. "Ah, sim, um senhor de barba, com roupas meio gastas. Espero que ele esteja bem." "Por quê?" Paulo respirou fundo. "Aquele homem era eu." Ana ficou em silêncio por alguns segundos, processando a informação. Seus olhos se arregalaram de surpresa. "Você? Mas por quê?" "É uma longa história", disse Paulo, olhando ao redor para ter certeza de que ninguém estava ouvindo. "Eu queria testar uma pessoa que é importante para mim. Queria saber como ela trataria alguém necessitado quando pensasse que ninguém estava vendo. E a pessoa passou no teste?" Paulo balançou a cabeça tristemente. "Não, passou muito longe de passar." Ele fez uma pausa. "Mas você passou, Ana. Você passou com louvor." Ana ficou vermelha. "Eu só fiz o que qualquer pessoa decente faria." "Não, Ana.
Você fez o que uma pessoa especial faria, e eu nunca vou esquecer sua bondade. Paulo tirou um envelope do bolso. Por isso eu quero te ajudar. Não precisa, Ana protestou, recuando um passo. Eu não ajudei esperando nada em troca. Eu sei, e é exatamente por isso que você merece. Paulo estendeu o envelope. Isso vai cobrir o resto da sua faculdade de enfermagem e ainda sobrar para você se dedicar aos estudos sem ter que trabalhar em 3 empregos. Ana ficou com os olhos cheios de lágrimas. Eu não posso aceitar isso. Pode sim, porque você vai usar esse dinheiro para ajudar outras pessoas, como sempre sonhou. Você vai ser uma enfermeira incrível, Ana. O mundo precisa de mais pessoas como você. Depois de muito insistir, Ana aceitou a ajuda. Paulo saiu do restaurante com o coração mais leve. Pelo menos uma coisa boa havia saído de toda aquela situação. No sábado de manhã, dia do casamento, Paulo acordou com uma estranha sensação de paz. Havia passado a noite anterior revisando cada detalhe do que diria na igreja. Não seria um discurso de ódio ou vingança, seria a verdade, simples e direta. A cerimônia estava marcada para as 4 da tarde. Às 2, Paulo já estava na igreja, recebendo os cumprimentos dos convidados, fazendeiros da região, empresários da cidade, políticos locais. Todos estavam ali para presenciar a união do ano. Larissa chegou pontualmente às 4, deslumbrante em um vestido de noiva que custou mais que muitas pessoas ganham em um ano. O cortejo foi perfeito, a marcha nupcial tocada com precisão, os fotógrafos capturando cada momento para a posteridade. Quando ela chegou ao altar, Larissa estava radiante. Sussurrou, "Você está lindo para Paulo", e se posicionou ao lado dele, segurando o buquê como se fosse um símbolo de vitória. O padre iniciou a cerimônia com as palavras tradicionais. Falou sobre o amor verdadeiro, sobre companheirismo, sobre respeito mútuo. Cada palavra soava irônica diante do que Paulo sabia sobre o coração da noiva. Se alguém souber de algum impedimento para que esta união não se realize, que fale agora ou cale-se para sempre, disse o padre, seguindo o ritual católico. 200 pessoas ficaram em silêncio, aguardando o momento passar para que a cerimônia continuasse. Foi quando Paulo deu um passo à frente. "Eu tenho algo a dizer", disse ele, com voz clara e firme. Um murmúrio percorreu a igreja. Larissa o olhou com surpresa e um sorriso nervoso. "Paulo, o que você está fazendo?", sussurrou ela. "Estou dizendo a verdade", respondeu ele, voltando-se para os convidados. "Uma verdade que descobri há 3 semanas, quando decidi testar o caráter da mulher com quem ia me casar." O silêncio na igreja era absoluto. Paulo podia ouvir seu próprio coração batendo. "Eu me disfarcei de mendigo e pedi ajuda para Larissa na porta de um restaurante. Queria ver como ela trataria uma pessoa necessitada quando pensasse que ninguém importante estava vendo." Larissa ficou pálida. "Paulo, pare com isso", disse ela entre dentes. "Ela me humilhou publicamente, me chamou de vagabundo, irresponsável, falou que eu fedia, que não deveria ter filhos, que deveria tomar vergonha na cara." Paulo olhou diretamente nos olhos dela. "Mas o pior não foi isso. O pior foi descobrir que aquela não foi uma exceção. Foi descobrir quem você realmente é quando ninguém está olhando." A igreja estava em completo silêncio. Alguns convidados sussurravam entre si. Outros olhavam chocados. "Por 3 anos, você representou uma farsa comigo. Me disse que me amava, mas, na verdade, ama meu dinheiro. Me disse que sonhava com nossa família, mas, na verdade, sonhava com meu status. E o pior de tudo, trata seres humanos como lixo sempre que tem oportunidade." Larissa estava tremendo de raiva e humilhação. "Você é louco! Louco e cruel por fazer isso comigo aqui." "Cruel?" Paulo balançou a cabeça. "Cruel foi você humilhar um homem que pediu ajuda.
Cruel foi você tratar garçons, faxineiras e vendedores como se fossem invisíveis. Cruel foi você usar nosso relacionamento como um meio de conseguir status social. Paulo se virou para os convidados uma última vez. Eu não posso me casar com uma pessoa que não tem compaixão pelos mais vulneráveis. Uma pessoa que julga o valor humano pelo tamanho da conta bancária. Peço desculpas a todos vocês por ter descoberto isso só hoje, mas prefiro uma verdade dolorosa a uma mentira confortável. E com essas palavras, Paulo tirou a aliança do dedo e a colocou suavemente no altar. O casamento havia acabado antes mesmo de começar. O silêncio na igreja do Rosário era ensurdecedor. 200 convidados permaneciam paralisados, processando o que acabavam de presenciar. Alguns sussurravam entre si, outros balançavam a cabeça em desaprovação, mas Paulo não conseguia dizer se era direcionada a ele ou a Larissa. Larissa estava em estado de choque. Suas mãos tremiam segurando o buquê, o rosto alternando entre branco e vermelho de humilhação. Por alguns segundos, ela tentou manter a compostura, como se pudesse reverter a situação. Paulo, você está cometendo um erro terrível, disse ela com voz controlada, mas Paulo podia ver o desespero em seus olhos. Estamos nervosos, é normal. Podemos conversar sobre isso depois da cerimônia. Não, Larissa. Paulo balançou a cabeça. Não há nada para conversar. Eu vi quem você realmente é. E mais importante, você viu quem eu realmente sou quando me encontrou naquela calçada. Agora todos aqui sabem também. A mãe de Larissa se levantou na primeira fileira, visivelmente agitada. Paulo, você está humilhando minha filha diante de toda a sociedade. Isso é inadmissível. Senhora Regina, Paulo se virou para ela com respeito. Eu lamento muito que tenha chegado a este ponto. Mas sua filha humilhou um ser humano necessitado, sem conhecê-lo, sem saber sua história, sem um pingo de compaixão. Imaginem se vocês soubessem como ela trata funcionários, garçons, pessoas que ela considera inferiores quando vocês não estão por perto. Murmúrios se espalharam pela igreja. Paulo notou que alguns dos funcionários da fazenda que estavam presentes trocavam olhares significativos. Eles sabiam, provavelmente haviam presenciado o verdadeiro caráter de Larissa em várias ocasiões. O padre, um homem idoso e sábio, deu um passo à frente. Meus filhos, talvez seja melhor encerrarmos esta cerimônia por aqui. Questões do coração precisam ser resolvidas em oração e reflexão, não em público. Não! Larissa gritou, perdendo completamente a compostura. Eu não vou aceitar isso. 3 anos da minha vida. 3 anos! Ela se virou para Paulo com os olhos em chamas. Você acha que pode me humilhar assim? Me expor na frente de toda a cidade? Eu não te humilhei, Larissa. Eu apenas contei a verdade sobre o que você fez com um homem indefeso. Se isso te humilha, o problema não é comigo. É com suas ações. Suas ações são quem você é, disse uma voz do meio da igreja. Era Dona Rosa, a cozinheira da fazenda de Paulo há mais de 15 anos. Ela havia se levantado e falava com voz firme. Desculpe, seu Paulo, mas eu preciso falar. Essa moça aí sempre tratou nós funcionários com desprezo. Sempre. Chamava a gente de essas pessoas, quando o senhor não estava perto. Outros funcionários começaram a acenar com a cabeça, confirmando as palavras de Dona Rosa. O quadro estava se formando diante dos convidados. Larissa não era vítima de uma injustiça. Era autora de muitas. Larissa olhou ao redor, vendo sua reputação desmoronar diante de seus olhos. Vocês vão acreditar em empregados contra mim? Contra a palavra de uma mulher educada? Educação não é diploma, Larissa, disse Paulo. É caráter. É como você trata as pessoas quando ninguém está olhando. E nesse quesito, qualquer um dos meus funcionários vale muito mais que você. As palavras de Paulo ecoaram pela igreja como um veredicto final. Larissa entendeu que havia perdido não apenas o noivo, mas também a batalha pela narrativa.
Todos ali agora sabiam quem ela realmente era. Com lágrimas de raiva escorrendo pelo rosto, ela jogou o buquê no chão e gritou: "Você vai se arrepender disso, Paulo. Ninguém vai querer uma pessoa instável como você. Você perdeu a melhor coisa que já teve na vida." "Não", disse Paulo com serenidade. "Eu evitei a pior." Larissa saiu da igreja correndo, seguida pela mãe e por algumas amigas. Muitos convidados ficaram, ainda processando o que havia acontecido. Paulo se aproximou do microfone. "Amigos, lamento profundamente que vocês tenham tido que presenciar isso. Sei que muitos viajaram de longe, se arrumaram, cancelaram compromissos. A festa no clube está paga e preparada. Quem quiser, fique e aproveite. Considerem uma celebração da verdade que veio à tona hoje." Surpreendentemente, a maioria dos convidados permaneceu. Paulo percebeu que muitas pessoas ali já tinham suas próprias experiências com o comportamento de Larissa. A revelação não havia sido um choque para todos. 6 meses depois, a história do casamento que não aconteceu havia circulado pela região inteira. Para Paulo, os primeiros meses foram difíceis. Alguns o criticaram pela forma pública da exposição, mas a maioria compreendia suas razões. Larissa havia deixado a cidade logo após o episódio. Segundo rumores, foi morar com uma tia em outro estado. Paulo soube por terceiros que ela tentou espalhar versões distorcidas da história, pintando-se como vítima, mas poucas pessoas acreditaram. Uma tarde de quinta-feira, Paulo estava almoçando sozinho no Vila Toscana quando Ana se aproximou da mesa. Ela usava um uniforme diferente, mais elegante. Havia sido promovida a supervisora do restaurante. "Oi, Paulo", disse ela com um sorriso tímido. "Como você está?" "Bem, Ana. E você? Como vão os estudos?" "Maravilhosamente. Graças a você, posso me dedicar integralmente à faculdade. Já estou no último ano." Seus olhos brilharam. "E adivinhe só, fui selecionada para um estágio na UTI do Hospital Central." Paulo sorriu genuinamente. "Isso é fantástico, Ana. Você merece cada oportunidade." "Posso sentar um minutinho? Minha pausa está começando." "Claro." Ana se sentou à frente dele, e Paulo notou como ela havia mudado. Mais confiante, mais segura de si. O dinheiro não havia mudado seu caráter. Havia apenas dado a ela as ferramentas para alcançar seus sonhos. "Paulo, eu queria te perguntar uma coisa", disse ela. "Você se arrependeu de ter feito aquilo no casamento?" Paulo pensou por um momento. "Não. Foi a coisa mais difícil que já fiz na vida. Mas não me arrependo. Prefiro uma verdade dolorosa a uma mentira confortável." "E agora? Você está feliz?" Paulo olhou pela janela, observando o movimento da rua. "Estou em paz, Ana. Descobri que é melhor estar sozinho sendo autêntico do que acompanhado vivendo uma farsa." Ana sorriu. "Sabe o que eu acho? Acho que você vai encontrar alguém especial. Alguém que veja o mundo como você vê. Alguém que trate todas as pessoas com dignidade." "Talvez", Paulo deu de ombros, "mas não tenho pressa. Estou aprendendo a ser feliz comigo mesmo primeiro." Ana se levantou para voltar ao trabalho. "Paulo, posso te falar uma coisa? Naquele dia, quando você estava disfarçado, eu não vi um morador de rua pedindo esmola. Eu vi um ser humano precisando de ajuda. E hoje, quando olho para você, vejo um homem de caráter que teve coragem de fazer o que era certo, mesmo quando era difícil." Depois que ela se afastou, Paulo ficou pensando nas palavras de Ana. Havia perdido uma noiva, mas havia ganhado algo muito mais valioso: o respeito próprio. Sua vida estava apenas começando, e desta vez seria construída sobre fundações sólidas, verdade, integridade e compaixão. Algumas semanas depois, Paulo voltou ao Vila Toscana para um almoço de negócios. Ana estava lá, como sempre, tratando todos os clientes com igual gentileza. Quando seus olhares se cruzaram, ela sorriu e acenou. Paulo sorriu de volta. Não sabia o que o futuro reservava, mas sabia que havia pessoas boas no mundo, pessoas que valiam a pena conhecer melhor.
E quem sabe um dia, quando ambos estivessem prontos, talvez seus caminhos se cruzassem novamente. Por enquanto, era suficiente saber que a bondade ainda existia e que ele havia feito a escolha certa. Essa história mostra que o verdadeiro valor de uma pessoa não está na roupa que veste nem no dinheiro que tem, mas na forma como trata os outros. Quantas vezes a gente não julga alguém pela aparência e acaba errando feio sobre o caráter? Se essa reflexão mexeu com você, deixe seu like agora para fortalecer essa mensagem e escreva nos comentários o que você teria feito no lugar de Paulo. Sua opinião pode inspirar outras pessoas a escolherem dignidade e empatia.